graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os nossos pastores estão viajando, recarregando as baterias, e nós estamos aqui. Deus nos deu a honra de ministrarmos no primeiro domingo, na primeira semana, no primeiro domingo que nós estamos aqui reunidos como igreja, de 2020. Realmente é uma honra. Começou 2020, finalmente, todos estavam esperando. A nossa primeira programação de 2020 foi o futebol entre casados e solteiros. Adivinhem quem ganhou? Não pode adivinhar, né, irmãos, que não é de Deus. Mas os casados ganharam. Aleluia. Pastor Jean foi um destaque, um dos destaques, né? Com 3 gols, inclusive um de calcanhar. Ele está pedindo desculpa aos solteiros, né? A minha mulher não me deixou jogar. Vou logo denunciar aqui, né? Que ela não quer ficar viúva. Pelo menos agora. E a gente ficou só na torcida pelos irmãos. Bom, gente, nós trouxemos algo da parte de Deus para compartilhar com vocês essa manhã. Nós estamos aqui nós dois, é sempre um desafio, porque às vezes a gente pensa um pouco diferente. Gente, é um desafio muito grande pregar 2 pessoas, vocês não imaginam. Porque às vezes eu penso uma coisa, ela pensa outra, às vezes eu atropelo ela, ela me atropela, mas a gente está sendo treinado para isso, né? A gente acha tão lindo um casal pregar, e a gente está com esse desafio da gente conseguir andar no mesmo passo, até porque nós pensamos e agimos muitas vezes diferente. Eu queria compartilhar com vocês, nós queríamos compartilhar com vocês, algo que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12. Abra lá sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Enquanto você, a partir do verso 4, do versos 4 ao verso 13, enquanto você abre, eu queria só falar algumas coisas sobre Hebreus. Hebreus, ninguém sabe por quem foi escrito, não existe nada fechado pelos teologistas sobre quem escreveu essa carta, mas ela é endereçada ao povo hebreu, aos judeus, e ela tem como objetivo mostrar o Jesus, aquele que morreu na cruz, e que ele é suficiente para salvar o homem. Naqueles dias, o povo hebreu estava sendo conduzido a voltar à lei, aos rituais judaicos do Antigo Testamento, e essa carta ela tem o objetivo de trazer o povo para Jesus e apresentar Jesus como Salvador. Jesus é suficiente para salvar o mundo, as pessoas. E o povo estava buscando uma coisinha a mais, o povo queria uma coisa a mais, e a carta está apresentando Jesus. O nome de Jesus está acima dos anjos, está acima de todo nome. Amém. Jesus é suficiente para salvar o ser humano, né? É mais ou menos isso. E no capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim a palavra de Deus. Acharam? Amém? Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Verso 11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças essa manhã, mais uma vez, por estarmos reunidos nessa primeira reunião como igreja aqui no templo, por estarmos reunidos no teu nome, Senhor. Nós declaramos que o motivo de estarmos aqui é o Senhor. O motivo de estarmos aqui é porque há um desejo no nosso coração de ceiarmos contigo, há um desejo no nosso coração de comermos a tua palavra, de nos fortalecermos para que possamos viver. E, Senhor, nós te damos graças pela vida, por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e pelo fato de termos a liberdade de compartilhar a tua palavra, de sentar na tua mesa e comermos contigo. Que o Senhor possa nos conduzir essa manhã em graça, em misericórdia e amor. Assim nós oramos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, e no capítulo 12 do livro de Hebreus, ele começa a falar sobre perseverança e provação. E a partir do verso 1, ele começa a dar o exemplo de Jesus. Jesus, ele é um exemplo de perseverança, ele é um exemplo daquele que foi provado e aprovado. Então, ele fala que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E ele coloca Jesus como aquele que foi aprovado por Deus, como aquele que cumpriu o propósito de Deus em obediência, que aceitou a aprovação e venceu a aprovação. Agora, a partir do verso 4, ele começa a falar sobre Deus, o relacionamento de Deus conosco. E coloca a provação como um teste de Deus para as nossas vidas. Então, Deus nos prova, à medida que nós caminhamos com Ele, vai acontecer situações na nossa vida em que a nossa fé é provada. E nós precisamos ser aprovados por Deus. Então, existem duas situações que acontecem na nossa vida, são as provações e as tentações. As tentações, elas vêm do diabo e da carne, e tem como fim ou como propósito nos derrubar. A tentação, ela tem como objetivo nos derrubar, nos enfraquecer, nos matar espiritualmente e fisicamente. Agora, a provação são eventos gerados pelo Deus, o nosso Pai, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Então, tentação vem do diabo, para nos derrubar. Então, você que é casado, você olha aquela senhora afeiçoada, que de repente entrou na sua vida, linda, maravilhosa, tem tudo aquilo que a sua esposa não tem aos seus olhos. Entenda uma coisa, isso é uma tentação que vem da parte do diabo e tem como propósito destruir teu casamento, destruir a tua família, destruir a tua vida. Você, esposa, que encontrou o príncipe, que não é o seu marido, alguém dos seus relacionamentos, que você vê qualidades que você não enxerga no seu marido, e você entende que aquilo é a felicidade para a sua vida, você pode estar sendo tentada pelo diabo, que tem como objetivo também destruir seu casamento, destruir sua família, destruir a sua vida. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Deus nos prova com o objetivo de nos fazer amadurecer, nos fazer crescer. Amém? Então, a Bíblia, ela nos revela Deus como um pai. Então, nós temos um pai
pai nos fala de proteção, de suprimento, de tudo aquilo que a gente precisa para viver. Então, nós temos um pai. Esse pai é revelado na Bíblia, é o próprio Deus. Então, Deus, sendo um pai excelente e perfeito, ele instrui a nós, como filhos, o caminho em que devemos seguir, objetivando o nosso crescimento. Agora, quando os filhos não seguem as instruções do pai, as instruções de Deus, eles precisam ser corrigidos para que retomem o caminho correto. Essa vai ser uma dinâmica da nossa caminhada cristã. Nós vamos, em algum momento da nossa vida, desobedecer a Deus. E Deus, pelo seu amor, pelo amor que Ele tem para conosco, Ele vai corrigir a nossa caminhada para trazer para o lugar que Ele quer. Amém? Posso falar? E nessa parte bem aqui corre o risco da gente estar passando por uma provação, está repetindo uma situação na nossa vida que nós já fomos provados e não fomos aprovados, e a gente culpar Satanás, culpar o irmão, culpar alguém. Mas, na verdade, isso cabe um autoexame para a gente se perguntar se Deus não já nos chamou a atenção de alguma forma naquela área. Se Deus já não nos exortou naquela área, se Deus não está querendo corrigir o nosso caminhar. Por isso que a gente precisa estar sempre com esse coração aberto para o Espírito de Deus, para que Ele possa mostrar para nós se aquilo é uma tentação, se aquilo é uma provação, se aquilo a gente está passando novamente por aquela provação, e para que a gente se submeta à correção de Deus e mude, né, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Amém. Então, o nosso desafio nos nossos dias como cristão o nosso desafio é entender isso. Por quê? Porque nos nossos dias, na sociedade em que nós vivemos, na realidade do nosso país, quando nós falamos em disciplina e correção, parece que é um insulto. É algo que a pessoa pensa logo na questão de uma opressão. Não, estou invadindo a minha individualidade. Não, sabe? Então, existe muita resistência com essas palavras, disciplina e correção. Por isso, nós estamos colhendo os frutos de uma sociedade desajustada e sem limites. E, às vezes, a gente precisa tomar cuidado, porque isso está acontecendo dentro da nossa própria casa, na condução da nossa família. Então, a confusão, às vezes, que a gente olha lá fora, ela está também instalada dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós estamos copiando um padrão que não é de Deus. Um padrão mundano, onde a gente não entende o que é respeitar, o que é se submeter, o que é reconhecer uma autoridade constituída. Quantos estão entendendo, irmãos? Está difícil, está fácil, não é facinho. Então, a gente absorve isso através da televisão, através da imprensa, através dos relacionamentos que nós temos lá fora. A gente absorve isso como uma verdade para a nossa vida. Então, é tão lindo você ser livre, é tão lindo você não ter que dar contas a ninguém, né? Por isso que eu não fui para o futebol, porque eu tenho que prestar conta com a minha esposa, né? Eu não sou solto, né? Eu tenho um compromisso. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar. Então, gente, é o seguinte, não é que... Vamos explicar as coisas, porque está parecendo que eu sou assim. É que o Francisco nós temos, no caso da família do Francisco, 2 casos de morte, né? Que o pai do Francisco teve um infarto fulminante. O irmão do Francisco, com 42 anos, teve, há 2 anos atrás. O Francisco, ele não faz nenhum tipo de esporte. O que acontece quando ele chega no futebol? Ele quer correr. Ele não tem controle do limite. Acho que Cleomar está em algum lugar. Acho que foi Cleomar, Paulo, a gente foi no aniversário de Paulo. Ele correu, pastor Jean. Depois ele ficou passando mal. Eu não quero ficar viúva, gente. Sinceramente, não tenho nenhuma vontade. Eu não tenho esse dom de viuvez. Eu não tenho esse chamado de viuvez. Então, assim... A gente vai ficar junto até mesmo velhinho. Então, assim, amém. Ele quer jogar bola e quer correr. Então, irmãs, eu não estou certa? Por favor, estou certa, né? Amém. Porque fica parecendo que eu sou a megera. Não sou, eu só estou cuidando de você.
Amém. A verdade é que nós não estamos soltos. Como filhos de Deus, nós temos que prestar conta ao nosso Pai, temos que ser obedientes ao nosso Pai, entendeu? Isso é uma mensagem que a gente não vê em todo lugar, porque não se fala sobre isso, porque não é politicamente correto. O bom é você ter sua liberdade, você ter fazer suas coisas sem prestar conta com ninguém. Mas o verdadeiro amor revelado por Deus requer isso, limites, disciplina e sacrifício. Então, o escritor de Hebreus está falando a um povo aprisionado pela lei e encorajando-os a viver uma vida pela fé em Cristo. Dentro dessa vida existem as provações, e uma das provações é a correção de Deus aos seus filhos. É mais ou menos isso que ele está falando aqui no texto. Então, vamos analisar um pouco, versículo por versículo, a partir do 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, aquilo que Deus quer de nós está dentro da nossa possibilidade de responder a Ele. Ou seja, Deus não nos deu nada para a gente fazer que a gente não seja capaz de fazer. Então, muitas pessoas, existem mártires na Bíblia, o próprio Estevão foi morto pela sua fé, por aquilo que ele acreditava. Nos nossos dias ainda existem pessoas que são mortas por ser cristãos. Mas Deus trata o seu filho, o nosso Deus é um Deus que ama, Ele é um Deus de justiça, mas que ama. Mas Ele trata os nossos filhos dentro da capacidade de qualquer um. É isso que está dizendo a palavra. Então, essa luta não leva à morte. Quando vencida, ela gera vida. Então, a correção de Deus sobre a nossa vida, a disciplina, não gera morte, mas gera vida. Essa é a disciplina de Deus. Então, nós somos capazes, sim. É uma busca pela satisfação no Senhor. Então, hoje, o que é que embriaga o ser humano, de uma forma geral, é o pecado. Mas a Bíblia está nos dizendo que quando nós nos submetemos ao governo de Deus, nós experimentamos uma vida nova, onde o nosso espírito é saciado e há paz dentro de nós, há suficiência em Deus e nós. Amém? Como filhos. Eu queria falar uma coisa rapidinho. O Francisco estava falando assim, quando eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de pedir perdão no meu casamento. A gente já trabalhava com casais, eu tinha muita dificuldade de pedir perdão. E eu lembro que a forma como Deus me curou, me libertou desse pecado, que na verdade não perdoar e não pedir perdão é pecado, foi exatamente me ensinando a pedir perdão para Ele. E todas as vezes que eu tinha que pedir perdão para Ele, para mim era muito doloroso. Era como se eu estivesse me rasgando assim, uma sensação muito ruim, porque eu sabia que eu precisava pedir perdão para Ele, mas eu não queria pedir perdão. Porque o ato de pedir perdão, de uma certa forma, é um ato de humilhação. É visto como uma fraqueza. Então, quando Deus quer tratar um pecado na nossa vida, geralmente a gente passa por situações que a gente vai um pouco, trazer um pouco de sacrifício, né? Sim. Trazer um pouco de dor. Nos tira desse conforto que a gente às vezes está acostumado a viver. Então, isso me veio na mente, que eu lembro de uma vez que eu e Francisco, nós temos algumas regras de proteção. E nós tínhamos chegado aqui no Turu, e aí a gente estava procurando uma igreja para congregar. E tinha uma igreja batista nacional lá perto da nossa casa. E quando as pessoas souberam que a gente veio da Renovo, um pastor foi na nossa casa e o Francisco não estava. E nós temos uma regra de que eu não lido diretamente com homens, nem ele lida diretamente com mulheres. Nós sempre estamos, se é com homem, ele fala com homem, se é com mulher, eu falo com mulher. Então, nós tínhamos essa regra. E eu abri a casa, estando só eu em casa, e falei com esse senhor. Não que ele fosse uma pessoa duvidosa, simplesmente eram as nossas regras. E aí ele chegou lá em casa, e eu fiquei tão feliz, eu peguei todos os livros que eu tinha de guerra espiritual e coloquei para ele, foi aquela alegria, aquela força. Aí eu cheguei, Francisco chegou e eu estava toda feliz. Eu, amor, veio pastor não sei o que aqui em casa, e eu fiz isso. Ele ficou assim, mas tu estava sozinho em casa? Eu disse, eu estava. E tu abriu assim, conversou com essa pessoa, eu conversei, mas está errado? Não está errado, não. Aí foi essa confusão, ele dizendo que estava errado, eu dizendo que não estava. E eu sei que essa situação, ela minou de uma situação que ficou bem séria a discussão. Aí eu deixei eles falando na sala e fui lá para a cozinha. Quando chegou lá, o Espírito Santo falou comigo, volta lá e pede perdão, porque você está errada.
Vocês quebraram as regras que vocês estabeleceram, né? Você, de uma certa forma, você desrespeitou ele. Eu não vou. Eu falei, não vou, Senhor, eu estou certa. O que tem? Só emprestar um livro para uma pessoa e conversar, não tem isso. Não, mas está errado. Gente, eu fiquei meia hora lutando lá com Deus me constrangendo. Aí eu cheguei lá e disse, realmente, amor. Mas, gente, é saída da cozinha para a sala. Foi o caminho mais longo e mais terrível que eu já passei nesses dias. Aí eu cheguei lá e reconheci que eu estava errada, que realmente nós tínhamos um acordo, que a gente não devia ter quebrado e tal, e tal. Então, assim, quando Deus quer quebrar, quer tratar algo no nosso caráter, nos tornar mais parecido com Ele, Ele vai usar pequenas circunstâncias que vai te tirar do teu conforto, que vai fazer você quebrar um pouquinho, né? A questão da vaidade. Pessoas que gostam muito de ser, digamos assim, exaltadas, como é que fala? Gostam de ser paparicadas, essas coisas. O tratamento dessa pessoa ele não vai ser visto. De repente, ele vai viver situações que ele não vai ser percebido. E aquilo vai matar ele por dentro. Mas é Deus tirando aquilo de dentro dele, dizendo, olha, a glória sempre é para mim. Amém. O mais importante sempre sou eu. Né? Então, assim, Deus ele tem umas formas de tratar com a gente, que se a gente não ficar atento, a gente vai passar por essas provas várias vezes. Essa questão do perdão é muito clara, porque quando a gente tem dificuldade de perdoar, nós vamos viver sendo magoados. E a gente vai ser obrigado a liberar perdão para não ficar cheio de bicho. Porque a gente sabe que o perdão, quando você guarda, você se torna uma pessoa muito amarga. Então, por isso que é importante a gente estar sempre ligado no Senhor para perceber o que Ele está tratando naquele momento. Aquela provação é para quê? Porque que muitas vezes você lida com pessoas que são extremamente difíceis. E a gente pensa, não, a pessoa que é difícil. Não, meu irmão, Deus quer tratar você, quer nos tratar, quer nos ensinar a sermos pessoas mais amorosas, mais perdoadoras, mais flexíveis, né? Então, é muito importante essas provações, a gente se analisar nesse sentido. Fiquemos ligados, porque Deus trata essas coisas conosco, e que 2020 seja um ano de muito tratamento nas nossas vidas, onde Deus esteja retirando aquilo que não presta, aquilo que Ele não quer, e nos tornando pessoas melhores, amém? Versículo 5 diz assim, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for por Ele reprovado. A graça e a bondade de Deus se manifestam também nos nãos que nós recebemos dEle como Pai. Se nós entendemos que nós temos um Pai que se importa conosco e quer o melhor para nós precisamos entender que a vontade dEle, em qualquer situação, é melhor para nós do que a nossa própria vontade. Amém? A correção e disciplina de Deus se manifestam também nas portas fechadas, nas orações não respondidas, no silêncio de Deus. Sabe? Qual é a sua atitude como filho de Deus quando você não recebe aquilo que você tem pedido para Deus? Você entende que ali Deus está provando você, Deus está trabalhando na sua vida, que você precisa esperar o tempo dele, as coisas acontecer, ou você tem a atitude daquele filho mimado, que não aceita ou não? Nós, como filhos de Deus, precisamos ver a graça e a misericórdia de Deus, mesmo nas situações adversas, mesmo nas situações que não são favoráveis a nós. Às vezes, temos que fazer a prova novamente, pois fomos reprovados. E nós precisamos aceitar a reprovação de Deus. Isso faz parte da nossa caminhada. Saber lidar com os nãos da vida. Saber lidar nas vezes em que Deus apenas fica em silêncio. Irmãos, isso é uma prova para a nossa paciência, para a nossa longanimidade, para aquilo que está sendo desenvolvido dentro de nós através do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos imediatistas. A nossa natureza carnal, ela nos leva a isso,
a querer as coisas no nosso momento, na nossa hora, como a gente planejou. E às vezes Deus, como Pai, Ele embaralha as nossas vidas. E isso tem um propósito, é a gente compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O amor de Deus é justo e Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar e nos tornar parecido com Jesus. Em alguns momentos é necessário o açoite. São as consequências quando não damos importância às outras formas de disciplina. Então, Deus, como Pai amoroso, como Pai perfeito, Ele nos mostra a verdade, Ele nos mostra o caminho. Mas esse mesmo Pai, Ele não nos obriga a fazer nada. Ele não nos obriga, porque a nossa obediência a Ele precisa ser em amor. E pelo fato da gente não observar a sua orientação, a gente entra em situações em que são exatamente os açoites. É o momento do sofrimento pela desobediência. E isso a gente precisa ter bem claro na nossa vida, porque muitas das coisas que nós estamos passando hoje é fruto da nossa desobediência. É fruto da nossa rebeldia. E a gente pode confundir até a gente que está andando com pessoas. Veja só, a gente pode atrapalhar o agir de Deus na vida das pessoas quando nós interferimos no tratamento de Deus na vida das pessoas. Quantos estão entendendo? Porque o que acontece? Muitas vezes, nós, como seres humanos, nós amamos as pessoas, é normal. E a gente vê ela passando por uma situação difícil, a gente quer ajudar, é também normal. Dá o braço, dá a mão. E a gente muitas vezes interfere no tratamento de Deus, porque aquilo ali está sendo um tratamento de Deus na vida da pessoa. A gente precisa ficar atento. Irmãos, há momentos em que a gente precisa caminhar sozinho. Há momentos que a gente precisa caminhar com Deus, sozinho. A ajuda é importante, sim. Nós vivemos numa igreja que pratica o discipulado, é importantíssimo ser acompanhado. Mas Deus quer nos fazer andar com Ele. Deus quer nos tornar maduros a ponto de andarmos com Ele. Nós não podemos usar as pessoas como muleta para a nossa vida. Nós somos chamados todos a amadurecer e crescer. Só um exemplo dessa que o Francisco está falando. Por exemplo, uma pessoa que ela tem dificuldade nas suas finanças, ela não é organizada financeiramente. Aí você é líder de célula daquela pessoa começa a passar por situação difícil, você quer ajudar. Só que aquela pessoa, ela não tem uma vida organizada. Às vezes ela não dizima, às vezes ela não oferta, ela compra o que dá vontade, ela compra fora do padrão. Mas será que é o momento de ajudar? Será que não é o momento de você confrontar e dizer, olha, te arruma? Eu estou falando desses exemplos assim, que são os mais que a gente mais vê assim. Então, às vezes, a gente atrapalha essa pessoa dela amadurecer naquela área. Por exemplo, um marido e uma esposa que não cuidam um do outro. Aí, de repente, entra numa crise de frieza o casamento. Aí, o que você vai fazer? Você tem que conversar para saber o que aquela esposa, o que aquele marido, por que chegou naquele nível. Um jovem também que, sei lá, de repente não é um bom filho. E aí, sei lá, acontece de os pais esquecerem o aniversário, dos pais não honrarem. Será que você, como jovem, você é um bom filho? Você dá um testemunho? Será que na sua casa você não tem frutos de rebeldia? Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque às vezes Deus quer tratar com a pessoa, e às vezes nós atrapalhamos. Nós carregamos a pessoa assim tanto, mas a gente não para sentar. Será que essa pessoa não está precisando dela passar nessa prova bem aqui sozinha? Às vezes tem situações que a gente acompanha, que a gente fala, isso é responsabilidade sua. A gente pode até te ajudar, mas é responsabilidade sua tomar as decisões. Gente, Deus não quer. Eu não acredito que Deus criou o ser humano para que eu viva o tempo todo dependendo do Francisco. Eu tenho que depender de Deus.
Eu tenho que aprender com Deus, eu tenho que andar com Deus, para saber como é que deve ser a vida cristã. E esse andar com Deus exatamente requer a gente passar por algumas coisas, por algumas provações que nós temos que tomar a decisão de sair dela, de melhorar, de analisar e melhorar. E talvez muitos de nós ainda estejamos andando em círculo nas mesmas lutas, porque a gente ainda não parou para analisar e diz, poxa, eu preciso me consertar bem aqui, eu preciso tomar uma decisão bem aqui, né? Mesmo na correção, a gente pode enxergar o amor de Deus. Verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? É no momento da correção de Deus que demonstramos se de fato somos os seus filhos. Se nós nos submetermos à correção de Deus, nós estamos demonstrando que nós somos filhos de Deus. Somente os filhos perseveram em fazer a vontade do Pai. Eles sabem que a correção do Pai é para gerar crescimento, maturidade. Então, como isso se aplica de uma forma assim, bastante clara na nossa vida? Nós somos cristãos, tomamos uma decisão diante de Deus, nascemos de novo, entregamos nossa vida para Jesus, recebemos Deus como nosso Pai, e a gente começa a viver uma vida com limitações. Muitas das vezes Deus tira aquilo que a gente estava ganhando de forma ilegal. Muitas das vezes Deus nos tira coisas que nós estávamos agarrados nela, para que Deus possa tomar o controle da nossa vida. Então, muitas pessoas não compreendem isso e até se afastam da fé, porque elas dizem assim, depois que eu converti, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que minha vida virou um escarcéu, tudo dá errado, tudo. Na verdade, é o momento em que Deus está arrumando aquilo que estava errado. E a gente não compreende isso aí e não se submete a essa correção da rota da nossa vida. A gente abandona a fé. Olha, lá fora está melhor. E nos tornamos o quê? Filhos bastardos, filhos ilegítimos, que não têm direito à herança, porque não se submete ao governo do Pai. Então, se somos filhos, irmãos, se a coisa está apertada para você, glorifique a Deus, que é porque Deus está trabalhando na sua vida. Se você está largado para lá, não vai acontecer nada com a sua vida, você não vai nem perceber os apertos. Mas quando você se achega a Deus, Deus começa a mexer na sua vida. Amém? Irmãos, pior do que o desprezo é a indiferença. Você tem um Deus que se preocupa com você. Um Deus que não te vê somente no presente, Ele te vê no presente e no futuro. E Ele tem coisas grandiosas para a sua vida. E você precisa crer nas promessas do Pai para você. Até isso se cumprir, você vai passar por etapas na sua vida. Talvez você esteja empacado em determinada etapa. Ali não rompe. Você vai fazer a prova e você é reprovado e você volta. Quem já fez mais de 5 Enems aqui? Não levantem a mão. Não levantem a mão. Mas é uma perseverança, você faz, não passa, você vai lá e faz de novo, até que o negócio dá certo, né? Mas é isso, é mais ou menos isso, o teste de Deus. São as provações, são aquilo que Ele coloca diante de nós. Então, a gente precisa ver isso como algo bom. Irmãos, se você está sendo perseguido, é porque se você está sendo perseguido, é porque você está incomodando as trevas e o inferno. Esse negócio de crente ter a vida tranquila, bom, não acontece nada comigo, tranquilo, converti, está tudo normal, tudo beleza, tudo ficha. Tem alguma coisa errada, irmão. Porque nós somos chamados para lutar. A Bíblia diz assim que a luta contra o pecado é uma luta contra o pecado, é uma luta diária, é uma batalha diária. E não está ligado à questão do sangue, porque a nossa luta é espiritual. Né? Verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. São alguns que rejeitam a correção,
porque não são filhos. Preferem permanecer no pecado, no erro, no engano. O filho bastardo no Antigo Testamento era aquele filho que era concebido fora do casamento. Por exemplo, Ismael foi concebido fora do casamento, então ele não tem a bênção. Então nós precisamos ser filhos legítimos, filhos que se submetem ao governo do Pai. Amém? Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Então, aqui, às vezes, os elementos naturais, eles nos levam a princípios espirituais. Como isso funciona? Os nossos pais, eles têm a responsabilidade de nos conduzir, mas essa condução é por pouco tempo. É o tempo da nossa existência, é o tempo em que nós somos de menores, que eles interferem na nossa vida, e sempre com um propósito, que a gente vai falar mais tarde, buscando o governo, exercer o governo de Deus, através da vida deles em nossa vida. Então, essa correção é por determinado tempo, mas a de Deus, ela produz frutos eternos. Ela produz frutos eternos. Então, se nós, é que ele está dizendo aqui, olha, nós nos submetemos aos nossos pais, mas, primeiramente, nós precisamos nos submeter a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, como você é com seus pais? Você se submete aos seus pais naturais? Você é um filho obediente aos seus pais? Porque, se você for, não vai ser difícil você reconhecer a autoridade de Deus como Pai sobre a sua vida. Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Embora os nossos pais terrestres, eles tenham essa missão, mas eles não vão ser perfeitos conosco, porque eles têm um entendimento limitado. Então, quantos filhos não são inimigos dos seus pais? Quantos pais não são inimigos dos seus filhos? Quantas pessoas não estão atraindo maldição pelas suas vidas por não entender um princípio espiritual tão simples? O princípio da honra. O princípio que nós precisamos honrar os nossos pais. Irmão, se você anda por esse caminho, você precisa se arrepender com urgência. Porque você não vai ter prosperidade na sua vida. Você não vai ter longa vida. Você precisa, em submissão a Deus, honrar os seus pais. E aqui nós estamos falando em autoridade. Talvez você diga, eu não tenho pai, eu só tenho mãe. Mas é uma autoridade sobre a sua vida. Nos nossos dias, muitas mães assumiram a casa, assumiram a responsabilidade do lar. E ali está uma autoridade que foi constituída por Deus sobre a sua vida. E que você precisa honrar. Nós precisamos honrar para a saúde da nossa vida espiritual. Versículo 11, continuando, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Não se culpe por você não estar alegre se você está passando pelo momento difícil da sua vida. Porque a Bíblia está dizendo que isso aqui não gera alegria no momento. Não gera. Não gera. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus vai ter um custo físico, um custo espiritual. Então, como nós falamos na ministração da semana passada, não é bom, não é gostoso você pedir perdão, não é maravilhoso você liberar perdão, não é bom você fazer nada que agrade a Deus, porque vai contra a sua natureza. Não é maravilhoso você orar, digamos assim, existem pessoas que têm resistência a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, nada disso é bom para a carne, mas alimenta o espírito, mas gera vida, e isso é que é importante. Então entenda
que uma coisa que nós precisamos entender em 2020 é separar o que é tentação e o que é provação. Porque durante a provação você precisa ficar atento sobre aquilo que Deus está falando, sobre a instrução de Deus. Porque dali depende você sair aprovado ou reprovado. Amém? O período de disciplina é um período de tristeza, geralmente, alimentada pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela injustiça, pela perseguição, pela enfermidade, pela solidão, pelo abandono. Tudo isso pode ser usado por Deus para nos corrigir como filhos. Então, são essas coisas que não são boas, que não são motivo para festa, mas são situações em que Deus pode usar para corrigir os seus filhos. Se é disciplina de Deus, ela gera frutos, gera vida, gera crescimento. Mateus capítulo 5, verso 48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Deus deseja imprimir o seu caráter sobre a nossa vida, o seu amor. Deus deseja imprimir a imagem do seu Filho Jesus em nossa vida. Não é aquele cidadão cabelos longos, olhos azuis que a gente vê na televisão, mas é o caráter de Cristo em nós. É o nosso estilo de vida. Versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Precisamos avançar, buscar forças neles. Somos responsáveis por nossa saúde física, emocional, espiritual. Embora Deus tenha um interesse em que sejamos saudáveis, em que cresçamos e avançamos, mas eu preciso ser interessado também ao meu bem-estar. Por isso nós estamos voltando ao funcional. Passamos da fase de comida do mês de dezembro, que a gente come todos os dias e muito, e muito, e muito. E agora em janeiro a gente precisa voltar a atividades físicas para melhorar, né, para poder jogar bola. Então, assim, a gente precisa pensar em nossa saúde, a gente precisa pensar na nossa saúde espiritual. Então, nós estamos no primeiro culto de 2020. Irmãos, aproveite e faça um propósito de frequentar a escola bíblica dominical. É um momento de crescimento. Faça um propósito diante de Deus de não se ausentar da célula, ter a célula como uma prioridade na sua vida, porque são nos relacionamentos que nós crescemos. A igreja, ela nos dá toda a capacidade de crescermos. Ela nos dá todo aquilo que nós precisamos como alimento para crescermos. Agora, a questão é que muitas vezes nós estamos com fastio. Nós não queremos comer. E o fastio, não querer comer, é um sintoma de alguém que está enfermo. Porque, na verdade, a gente precisa querer comer para que a gente possa crescer. Não engordar, crescer. Fastio é falta de apetite, criança. É mesmo. Irmãos, fastio é falta de apetite. Versículo 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É necessário endireitar os caminhos que o Senhor nos aponta, o nosso Pai nos mostra que estão tortuosos. Corrigindo nossa vida, seremos sal e luz para outras pessoas. Nossas experiências têm um grande valor diante de Deus e das pessoas. O que aceita a correção passa por ela e sai fortalecido. Então, se nós temos o sonho, o desejo do nosso coração de ajudar outras pessoas, primeiro nós temos que nos ajudar. Primeiro nós precisamos estar de pé. Um caído não ajuda ninguém. Um cego não conduz ninguém a lugar nenhum. Primeiro nós precisamos ser fortalecidos. Aí, quando a luz de Deus brilha na nossa vida, sim, nós temos capacidade de ajudar outras pessoas. Mas não vamos para aquele outro extremo de dizer assim, eu só vou fazer alguma coisa para Deus quando eu tiver 100%, porque isso não existe, irmão. Não vai existir.
nós vamos estar sempre sendo reformados, sempre sendo tocados por Deus. As áreas da nossa vida que precisam de correção, a gente precisa entregar, se submeter para Deus, fazer aquilo que está diante de nós e deixar o sobrenatural com Deus, mas, acima de tudo, nunca desprezar a paternidade de Deus na nossa vida. Uma coisa certa, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. E a gente precisa compreender isso, abrir os nossos olhos e avançar. É muito interessante essa questão de compartilhar nossas experiências, porque a gente não tem muita dificuldade em abrir a nossa vida. Quem faz Casados para Sempre com a gente sabe que a gente fala de tudo que a gente já passou. Os nossos filhos também conhecem, a gente sabe que a gente não tem muita... A gente é muito transparente. E essa questão de você... eu tenho percebido que antes da gente tratar com algum casal que está passando por alguma situação, muitas das vezes nós passamos antes, eu e Francisco. E quando a gente vai falar com o casal, a gente já tem uma experiência nossa para falar. E a gente tem visto como isso tem gerado vida, às vezes. Mas eu penso que Deus, Ele quer fazer isso e a gente precisa ter coragem de se expor, de dizer, olha, eu passei por isso. Eu tive esses pensamentos, eu tive essas atitudes, mas como foi que eu saí dela? Porque o Senhor agiu dessa forma, eu me comportei dessa forma, o Senhor foi nos mostrando e Deus nos sarou desse jeito. Então, é muito importante a gente ter esse coração transparente e entender que toda a experiência que nós passamos, muitas das vezes, a sua experiência, a experiência que a gente passou, ela serve de cura para outras pessoas. Mas vamos trazer isso um pouco para a gente no contexto de família, aquilo que Francisco falou. Dentro de todo o ensino de Deus, como Pai, sua disciplina, eis a pergunta que temos. Eis a pergunta: será que nós temos disciplinado os nossos filhos quando a gente percebe que eles estão errando? Qual tem sido a nossa fonte de inspiração para essa disciplina? E eu coloquei uma coisa bem aqui. Entenda, nós falamos até agora, nós na perspectiva de filhos. Somos filhos de um pai que se importa e trata conosco. Agora, a gente queria trazer para o lado natural, para que nós que estamos aqui nos enxergamos como pai. Por quê? Porque não existe duas paternidades, só existe uma paternidade. Deus nos ensina a ser filhos através de Jesus. Nós que somos filhos, nós devemos nos espelhar em Jesus, olhar para Jesus. Mas Ele também se revela a nós como Pai. E a paternidade é um assunto importante, porque nós que somos pais, nós precisamos conhecer Deus como Pai, para que através dessa revelação a gente conduza os nossos filhos. A gente precisa de um padrão, porque às vezes o nosso padrão é aquilo que a gente recebeu na nossa casa. E nem sempre isso é bom, nem sempre o testemunho do nosso pai é bom. Nem sempre a nossa família foi uma família ajustadinha, que a gente viveu os princípios de Deus na nossa casa. Não foi assim. E a gente entra no nosso casamento mesmo que sem saber o que fazer. E, de repente, a gente tem que trabalhar o nosso casamento. Daqui a pouco, as responsabilidades aumentam, chegam os filhos e nós precisamos criar os nossos filhos. E a gente precisa de um modelo. E aí, a gente observando essa palavra, a gente entende que Deus é um Deus que Ele nos ama, mas Ele não afasta a disciplina de nós. Existe um momento que Ele precisa ser firme e disciplinar-nos. A pergunta é, qual o modelo que você tem usado na criação dos seus filhos? Amém. É isso que a gente está falando, né? Porque é isso bem que a gente fala, porque é difícil pregar junto, porque a gente tem um raciocínio, começa a falar, aí outro recebe, aí a gente tem que se adaptar, irmão. Né, amor? Amém. Amém. Aí eu fiz aqui, bem aqui, só um lembretezinho. Alguns anos atrás foi aprovada uma lei que proibia a palmada. Isso foi até pela internet e tal. Mas, na verdade, não era isso. A lei ela é mais abrangente. O que ela reprova é a questão dos maus tratos, o castigo físico, essa coisa dessa disciplina que antigamente era muito comum, principalmente nos interiores, que os pais batiam tanto nos filhos que eles ficavam, às vezes, sem força, às vezes, todo marcado. Isso era uma prática comum. Então, E aí depois, eu lembro que logo em seguida veio muita fala sobre que não podia dizer muitos não para a criança, porque os nãos traumatizavam a criança, né? Então, por fim,
Existe uma corrente da psicologia que diz que os não são necessários para que a criança cresça e aprenda a lidar com as diversidades da vida. Que as decepções acompanharão a criança desde pequena até a idade adulta. E elas são favoráveis para o desenvolvimento de algumas habilidades. Eu citei algumas com perseverança, paciência, empatia, a própria resiliência. Então, assim, a gente está vendo aqui uma conclusão que a gente tem visto muito na psicologia, mas é uma coisa que a Bíblia já fala que nós devíamos disciplinar os nossos filhos. Se você for ler em Provérbios 13, 24, ele diz assim: o que não faz o uso da vara odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo castiga. Se você for ver Provérbios 13, acho que é outro, né? 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Aí Provérbios 22, 15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, assim, você vê que a ciência, ela tem, de uma certa forma, falar da mesma coisa que a Bíblia fala, que nós precisamos repreender, dizer não aos nossos filhos, que os filhos precisam ser frustrados para que eles aprendam a lidar melhor quando eles se tornarem adultos. Porque quando isso não acontece, a gente cria exatamente aquilo que Francisco falou, uma sociedade de pessoas que não têm limite, que não respeitam a autoridade. Uma das coisas mais assim, tristes que a gente observa, às vezes, são pais que permitem que os filhos batam na cara das suas babás, deles mesmos, e acham, é criança. Mas essa criança, meu irmão, ela vai crescer. Ela vai se tornar um adulto. E se esse hábito ele não for corrigido, teremos problemas. É por isso que ele fala aqui, que Provérbios fala que, eu acho esse versículo muito legal, que ele fala: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção o afugentará. É claro que essa vara, você vai agir da sua forma. Você pode castigar, digamos, tirar o que gosta. Você pode conversar. Essa forma de disciplina é uma forma sua, com a sua casa. Mas o importante é que ela gere um fruto de mudança. Porque se não gerar... Poxa, quantas vezes a gente tem visto na televisão, outro dia passou, que jovens queimam pessoas na rua só por pura maldade, que não tem nenhuma empatia, nenhum amor ao ser humano mais. As escolas, quantos professores perdem emprego porque a criança não vai com a cara do professor, porque o professor não agrada. Quando, na verdade, antigamente, os professores tinham que ser respeitados. Então, nós estamos chegando num nível de sociedade, acho assim, bem preocupante, que limite, o que está sendo ensinado nas nossas casas, o que está sendo ensinado para os nossos filhos, né? Deus, como Pai, Ele nos disciplina, Ele nos admoesta. Seu propósito é sempre nos levar à maturidade. Como pais ou como mãe, precisamos fazer o mesmo. A disciplina de Deus para nós é baseada no seu amor e sabedoria. Como pais, esse deve ser o nosso objetivo. E aí a gente vai falar de outra coisa. Será que nós temos nessa disciplina buscado essa sabedoria e esse amor de Deus? Será que o seu filho sente que quando você o repreende, quando você chama ele a atenção, quando você às vezes dá uma palmada, ele está sentindo que é por amor, que aquela correção é por amor? Ou muitas das vezes a gente descarrega a nossa ira e a nossa raiva só para demonstrar que nós que mandamos naquela situação? Então, existe assim os dois termos, existe os dois extremos, ou o liberal demais, ou então aquele que maltrata demais, né? Existem mães que, por causa de brigas com o pai, descarregam toda a sua fúria na criança, né? Como se a criança tivesse culpa, né? E isso é muito preocupante, né? É por isso que Deus ele tem que ser a nossa fonte de sabedoria, porque Deus ele tem esse equilíbrio da hora de você dizer sim, a hora de você dizer não e o que fazer. Eu vou contar um testemunho rapidinho do Caio, ele não está por aí, né? Acho que ele saiu. O Caio, acho que ele tinha uns 7, 8 anos, e lá em casa nós tínhamos, quando eles eram pequenos, 3 tipos de disciplina. O primeiro era sentar e explicar o porquê que ele não podia fazer. Você não pode fazer por isso. Se você correr na igreja, vai acontecer isso, isso, isso. Aí o segundo, correu, você vai ser disciplinado, você vai ficar de castigo. Terceiro,
era a vara. Literalmente, nós tínhamos uma vara em casa, que era um pedaço era um cipózinho que ficava lá guardado. Essa vara se transformou depois num cinto que era chamado de amigo, mas até então, nessa época, ainda era a vara, né? E aí, a gente tinha essa vara, e o Caio chegou no terceiro nível, né? E aí, na igreja, a gente conversou, olha, chegar em casa, você vai apanhar. E aí, ele chegou em casa, ele foi da igreja lá para casa, a gente ia andando, ele foi chorando com o pai, reclamando, argumentando, tudo que ele pôde. Aí, quando chegou em casa, o Francisco já estava assim com o coração mais quebrantado, mas como a gente combinou que ele ia apanhar, ele tinha que apanhar. Caio foi tomar banho, aí veio com a cuequinha. Ainda bem que ele tem assim, bem avantajada, né, o bumbum, porque senão... E aí o Francisco pegou o cinto, ele deu 2 cipó, que ficou a marquinha. Meu irmão, essa pessoa aqui não dormiu a noite inteira. Ele ia lá, olhava para o menino, abraçava, beijava, voltava. De manhã ele estava tão ruim. Ou seja, ele disciplinou para uma correção, mas o coração dele estava quebrado, porque ele estava batendo no filho dele. Então, assim, é isso que eu estou falando, a correção ela tem que ser por amor, é para uma correção, não é para você espancar e matar a criança. Depois disso... Nunca mais ele correu, viu, gente? Nunca mais ele correu. Então, quando a gente fala de correção, se fala dessas pequenas coisas para corrigir um comportamento, não é para maltratar, não é para, né? Não é para... Sim. Aí, para esse ponto de equilíbrio, quem vai dar para nós é o Senhor. Esse ponto de saber até onde ir, até onde não ir, da forma como agir, é Deus que nos dá. Porque Deus, Ele é o quê? Sábio. Ele é muito sábio. Se Ele nos deu uma família, Ele vai nos dar a forma, os componentes para usar para que essa família dê certo. Né? Se ao corrigirmos já até falei sobre isso, mas se ao corrigirmos nossos filhos, fazemos de forma autoritária, fria e dura, causamos ferida nos corações dos nossos filhos. Irmão, quantas pessoas não são feridas por palavras duras dos seus pais, por formas autoritárias de falar? Quantos jovens, às vezes, não são humilhados dentro das suas próprias casas? Porque, às vezes, dependem dos pais. Os pais falam coisas que ferem, que machucam, que ficam lá guardados. Esse é o outro. E o outro ponto também, por outro lado também, nós não podemos ser amiguinhos dos nossos filhos, no sentido de, meu filho, tu é meu amiguinho, então eu não vou corrigir, eu vou deixar que o mundo te ensine. Não deixe, meu irmão. Porque pode ser que o seu filho chegue numa situação que o mundo vai corrigir de uma forma muito mais dura. E a outra forma é a omissão. A gente percebe que os nossos filhos estão indo para o caminho errado, mas a gente não tem coragem de falar, não tem coragem de dar uma dura, não tem coragem de tirar as coisas que realmente a gente sabe que vai lhe fazer falta, ou a idolatria, que eu acho que hoje é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. O que é idolatria, gente? É quando o seu filho é a pessoa mais importante e ele manda na sua casa. Sabe? É quando você só faz as coisas se o seu filho deixar que faça. Meu filho hoje ele não está querendo ir para a igreja, então eu não vou ficar aqui com ele. Mas a Bíblia não diz que são os pais que têm que ensinar os filhos? Por que muitas das vezes essas coisas se invertem? Como é que se vai se investir? Né? Se os pais que têm que ensinar, por que muitas das vezes os filhos é que decidem o dia que eles devem vir para a igreja ou não? Que os filhos é que decidem para onde ir ou não? Não é uma coisa que não faz sentido. Eu penso que não faz sentido, né? E a outra coisa são os pais covardes. Covardes, não têm coragem de confrontar. É por isso que nós temos muitas pessoas que a gente, às vezes, de igrejas, filhos de crente que estão no mundo. Eles nunca nasceram de novo. Eles vinham porque você trazia, e está certo. Mas, além disso, existe mais essa parte de você ver como é que está o coração do seu filho em relação ao Senhor. Se ele realmente nasceu de novo, se realmente ele conhece o Senhor, se realmente ele sabe que ele precisa de Deus. Nossos filhos precisam aceitar Jesus, fazer uma confissão pública. Eu preciso, não é o fato de eu nascer na igreja que eu sou cristão. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Porque se eles não fizerem, eu vou lhe dizer, o pecado, ele não é ruim. O pecado, ele é bom. Os jovens, quando chegam na faculdade, eles querem ser aceitos, eles querem ter grupo de amigos, eles querem estar nas baladas, eles querem ser extremamente envolvidos naquele meio. E se eles não tiverem experimentado o novo nascimento em Cristo,
se eles não tiverem olhado para si e percebido quão miserável eles são sem o Senhor, é bem provável que eles se enrolem nessa vida da faculdade, nunca mais queiram Jesus. Ou então apanhem e vão para Jesus só no final da vida. Então, a gente precisa, como pais, é uma coisa assim que assim, Deus tem falado muito ao nosso coração, a gente precisa sondar o coração dos nossos filhos, na adolescência principalmente, na idade de jovem, para saber se eles realmente têm frutos de novas criaturas, se eles nasceram de novo, se eles têm Jesus como Senhor, ou se eles têm só um estilo de vida religioso. O que é estilo de vida religioso? Meus pais são crentes, então eu vou para a igreja com eles. Vou para a igreja. Mas não oram, não lê Bíblia, não tem compromisso. São crentes? Eu estava muito me lembrando dessa questão de relacionamento com Deus, né? E é uma coisa muito bacana que nós precisamos, assim, estar sempre orando para que Deus sempre aqueça o nosso coração, com essa vontade de buscar, de amar, de estar perto dEle, de orar, sabe? Às vezes a gente vê pastor Jean aqui, incentivando você a adorar. Querido, você não tem noção do que é isso. Às vezes você não tem noção de como isso é importante. Sabe, você está aqui com o coração sedento por querer mais de Deus, sabe, sem precisar dizer, levanta a mão, você já levanta a mão, sem precisar alguém dizer, adore, você dizer, Senhor, eu estou aqui por causa do Senhor. Isso é amor, isso é paixão, isso é desejo de estar com Deus. E eu estava muito me lembrando, eu lembro muito da minha história com o Francisco, quando a gente namorou, eu conheci o Francisco, eu tinha 17 anos, ele tinha 23, não era amor? E nós tínhamos os encontros, né? E o Francisco, gente, ele me esnobou muito no início do namoro. Me esnobou demais, foi amor. Eu lembro que uma vez a gente estava namorando há um tempão e ele falou assim, tu sabia que eu estou te levando a sério? Tu sabia que eu estou te levando a sério? Eu digo, mas menino, eu estou te levando a sério desde o primeiro dia. E ele foi fazer isso depois de 4 meses de namoro, né? Pra você ter uma ideia. E a gente marcava o nosso encontro e eu ficava ansiosa pela hora de ver ele. E às vezes ele mandava dizer que ele não ia. Pensa na pessoa. E eu ficava assim tão aperreada, né? Saudade e tal. E aí meu Deus, mas eu vou ver ele só daqui a uns dias de novo. E aquele tempo de saudade. Por que quando eu estava fazendo a pregação, eu me lembrei muito disso? Porque isso tem que ser o nosso anseio pela presença do Senhor. A gente anseia pela presença de um ser humano. Mas a gente devia ansiar muito mais pela presença de Deus. Muito mais por chegar no culto e estar aqui atento ao que Ele está dizendo. E por que eu estou falando isso? Porque os corações dos pais precisam estar conectados com o coração de Deus Pai, para que a gente tenha essa sabedoria dos céus para lidar com os nossos filhos. Para que a gente não discipline os nossos filhos segundo a nossa justiça, mas segundo aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém? Então, pais, essa era a palavra que a gente queria falar para vocês, né? Nossos corações conectados ao coração de Deus nos dará sabedoria e discernimento para observarmos quando os nossos filhos estão querendo fugir do aprisco, para podermos orar, ministrar e trazer de volta. É isso que eu falo. Quando a gente está com o coração conectado ao coração de Deus, a gente vai sentir a hora que os nossos filhos estão querendo sair do aprisco. A hora que os nossos filhos estão querendo fugir. E nós temos que exortá-los. Nós temos que falar, nós temos que dizer quais são as consequências. Nós não podemos ser pais omissos, muito menos covardes, porque nós servimos a um Deus que se importa com a nossa casa e com os nossos filhos, amém? Eu penso que a maior dor de um pai é você estar na casa de Deus, adorando o Senhor e sabendo que o seu filho está no mundo, fazendo todas as coisas que desagradam a Deus. Eu penso que isso é uma dor que só quem vive deve saber. Por isso, pais, vigiem, sejam pastores do coração dos filhos de vocês. Sabe, a gente já passou lá em casa por muita luta com os meninos, assim, de todas as formas. Quando nós começamos a trabalhar com casais, a gente sabia que a gente ia ter sempre prova nessa questão da vida deles. Então, a gente sempre redobrou muita oração pela vida deles, né? Mas a gente sempre esteve ali diante do Senhor, clamando para Deus nos dar sabedoria e direcionar. E quando a gente via alguns dos nossos amigos mais antigos na fé, com os filhos desviados, a gente pensa, poderia ser o nosso.
Poderia ser um dos nossos, né? Porque esse pensamento da gente perceber que não é porque o filho do seu amigo está desviado, que isso não pode acontecer com você, dá a nós um sentimento de muito superioridade. Nós não somos. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Entender que é misericórdia e graça que tem guardado os nossos filhos na igreja. Então, se você, mãe e pai, está aqui, seu filho está no mundo, não desista, ore. Clame, chore. Sabe? Não desista. Se você é pessoa que fala coisas que ferem, peça perdão. Se humilhe. Irmãos, a minha mãe era uma mulher muito irada. Ela falava coisas para a gente que, às vezes, eu achava que ninguém devia falar aquilo. E aí eu lembro que a Ananda, especialmente, ela recebeu um pouquinho dessa minha herança, ainda que eu converti, ela já estava um pouco grandinha. E muitas das vezes eu falei coisas para ela que feriu muito ela. E depois que eu converti, eu lembro que uma vez Deus mandou eu fazer um jejum, e eu fiz. E aí, quando eu terminei, o Senhor falou, vai lá e sente com a sua filha. E eu sentei com ela e abri o coração. Eu tinha falado minha filha tinha tanta coisa ruim no coração, que eu tinha falado com ela pequena, com 5 anos que ela lembrava. Eu sentei, eu disse, minha filha, me perdoa. Nós choramos, nos abraçamos. Hoje eu tenho um relacionamento assim, top com a minha filha, assim, top. A gente é top mesmo. Eu sou mãe, mas também na hora de dar as correções, a gente age da mesma forma. Mas a gente precisa reconhecer quando erra, quando fala coisas que ferem. A gente precisa, a nossa boca, às vezes, ela é maldita, irmão. Às vezes ela é ruim mesmo. E nós precisamos reconhecer que muitas das vezes nós falamos coisas que ferem os nossos filhos e precisamos pedir perdão para que eles entendam a graça de Deus na vida deles e na vida da gente também. E entendam que nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus perfeito. Amém? Queria que você ficasse de pé, que você fechasse os seus olhos diante dessa palavra, daquilo que Deus falou conosco nessa tarde, nessa manhã. Peça para Deus sondar o seu coração nesse momento. E, primeiramente, veja como é que está, dentro daquilo que foi falado. Se você está passando por uma correção ou por uma provação. Qual é a área da sua vida que hoje você percebe que está extremamente apertada? Que você fala assim, gente, eu não tenho nem como me mexer nessa situação, porque eu não sei para onde ir. Qual é a área da sua vida? Se você identificar qual é a área, fale dessa área para Deus. Se for o seu casamento, se for os seus relacionamentos, fale com o Senhor sobre essa área da sua vida.